Olha só, vamos falar de relacionamento mãe e filhos. Até que ponto a preocupação materna ela é saudável? Em que momento uma preocupação materna em excesso pode se transformar, inclusive, numa relação abusiva? Você já ouviu falar em narcisismo materno? Pois é, assunto que eu vou conversar agora com a Adriana Drula. Ela é psicóloga, é mestre em psicologia positiva. Oi, Adriana, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, obrigado, é um prazer estar aqui. O que é uma relação materna saudável e qual é o alerta quando ela deixa de ser saudável? Uma relação materna saudável é uma relação em que a mãe consegue enxergar a criança, né? Então, em compreender suas emoções, as razões por trás de um comportamento. Também é uma relação em que a criança se sente segura, né? Se sente ouvida para poder explorar o mundo à forma dela. O que é narcisismo materno? Narcisismo materno é uma relação em que a mãe é extremamente autocentrada, né? E aí a gente pode pensar que existem graus diferentes de narcisismo, pessoas extremamente narcisistas e um pouco menos, enfim, todos nós estamos aí, né, em algum meio do caminho, mas uma mãe narcísica seria aquela mãe que não consegue enxergar as necessidades da criança, que prioriza o seu universo psíquico, né, em detrimento da criança. Que tipo de fala você alertaria como esse tipo de mensagem, esse tipo de fala, esse tipo de frase é preocupante na relação mãe-filho? Olha, a manipulação psicológica ela é bastante preocupante. Então, aquela mãe que ameaça, por exemplo, a tirar o amor se a criança não fizer as coisas da forma dela, ou se a criança não for quem ela espera, o excesso de comparação, né? Em outras palavras, comportamentos que fazem com que a criança se sinta mal sobre ela mesma, né, para que ela sinta dor e por conta dessa dor ela se adeque às expectativas da mãe, né? Então, uma mãe que em vez de explicar para a criança o porquê daquele comportamento, ou porquê que a gente deveria, por exemplo, se importar com as pessoas, ou porquê que a gente deveria ter educação nesse determinado momento, a mãe passa a usar da dor, né, psíquica, comparando a criança, ameaçando a tirar o amor, às vezes fazendo chantagem psicológica para que ela se adeque. Bom, e daí você já está falando então de uma relação abusiva. Extremamente abusiva, sem dúvida. Até porque, se a gente for pensar na relação materna, a gente tem uma desigualdade de poder, né? Diferente das outras relações tóxicas e abusivas, a mãe, nesse caso, ela tem muito mais poder do que a criança. Dos pais, né? De forma geral. E manipulação também, né? Sem dúvida, a manipulação psicológica é uma das maiores dores e maiores fontes de trauma na infância, né? Tão ou até mais dolorida do que o trauma físico, Márcia, porque imagina, quando eu sou, por exemplo, vítima de agressão física, ela é tão evidente que a gente sabe que ela existe, a criança sabe que ela existe, o vizinho escuta, né? Enquanto que o abuso psicológico, ele é silencioso, muitas vezes velado, de forma que a criança se sinta mal sobre ela mesma. Então, eu sou incapaz de agradar, eu não faço nada certo. A mãe se coloca num pedestal, né? Então, a criança acaba idealizando esse amor materno e fazendo de tudo para conquistar um amor que é impossível, né? Porque, no fundo, a gente não está falando de amor, a gente está falando sobre obedecer às expectativas, né, do narcísico, por exemplo. Porque a gente sabe que quando o narcísico ele é contrariado nas suas expectativas, ele retalia de uma forma muito violenta. E quando isso é feito psicologicamente, às vezes demoram décadas, né, para os filhos se darem conta de que foram vítimas de abuso. E como é que faz quem convive com essa situação, inclusive vendo os outros irmãos, ou o pai, ou outras pessoas da família? Como é que administra isso no ambiente familiar? Faço essa pergunta porque a gente está numa época, né, dezembro, é uma época que as famílias reavaliam muito a relação, falam muito sobre isso, né? Tem a história de um se meter na vida do outro, não vou me meter, é importante, não é importante? Como é que você avalia tudo isso? Qual é a dica que você dá, considerando a época do ano que a gente está? Olha, para o desenvolvimento saudável de uma criança, é importante que ela tenha um adulto com quem ela tenha uma relação de apego seguro. Então, um adulto que escuta as necessidades dessa criança, que compreende o mundo psíquico dela, com quem ela se sinta segura, né? Então, se a mãe não é essa pessoa e está, de certa forma, claro para algum adulto dessa família, então o papel deste adulto pode ser estar mais presente,
né, na vida dessa criança e ser para essa criança aquilo que ela precisa. Porque, de novo, a gente pode tentar fazer um trabalho com essa mãe, um trabalho de conscientização, etc., ou com esse pai narcisista, mas, por definição, o narcisista ele não consegue entrar em contato com suas próprias falhas. Elas são extremamente aversivas e ele passa a culpar o mundo. Então, muitas vezes, aquele papel de vamos conscientizar a mãe, talvez muitas vezes não funcione. Não é por maldade, né? É pelo funcionamento psíquico da pessoa narcísica. Então, se você é um adulto e tem essa situação ou convive com uma situação parecida, acho que envolver outros adultos que possam ser essa figura de apego segura para essa criança é fundamental e procurar ajuda, sem dúvida. Para fechar, Adriana, eu vi que você é especialista numa terapia focada em compaixão. Aliás, você foi uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto aqui no Brasil. O que é a terapia da compaixão? A terapia focada na compaixão, ela é uma terapia focada nas neurociências, na psicologia evolutiva e na teoria do apego. Então, simplificando, o que a gente faz na terapia focada na compaixão é ajudar os pacientes, né, a voltarem a conseguir ter uma relação saudável consigo mesmos, né, e com os outros. E muitas vezes, muitas das pessoas que a gente recebe são pessoas, por exemplo, que são vítimas de abuso na infância, né? Muitas delas, por exemplo, que vêm de relacionamentos narcísicos. Porque quando a gente não consegue estabelecer, quando criança, esse vínculo de apego seguro com o outro, a gente cresce de uma forma que a gente acaba buscando relacionamentos muito parecidos, né? Relacionamentos com pessoas tóxicas, e às vezes o nosso relacionamento com nós mesmos também se torna tóxico, porque você aprende que você é insuficiente, entende? Então, na terapia focada na compaixão, a gente foca nesse tipo de paciente, em ajudá-lo, né, a enxergar como o meio moldou aquela personalidade, né? Então, por que você é tão autocrítico assim? Por que você não se aceita? E como isso tem mais a ver com aquilo que você viveu do que com aquilo que você realmente é. E a partir daí, a gente conseguir restabelecer, né, um equilíbrio psíquico. Para fechar rapidamente, para quem está saindo de casa, uma palavrinha para que essa pessoa tenha um dia melhor. Olha, eu acho que se a gente se tratar, talvez buscar, né, perceber como a gente se trata, né, como você se trata no seu dia a dia, aquelas horas que a gente começa a se xingar, ai meu Deus, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, e talvez trocar por um diálogo de mais gentileza e ver o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas acham, mas se eu for gentil comigo mesmo não vai dar certo. Mas o que a gente percebe, inclusive na clínica, é que quando a gente começa a se tratar bem, a nossa vida se transforma, as relações se transformam. Então, talvez essa seria a minha palavra. Que coisa boa, Adriana. A gente se tratar bem, a gente mesmo, a nós mesmos. Muito bom. Adriana Drula, obrigada por estar com a gente nessa manhã de hoje. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado Gabriela. Até.